11 horas e 23 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News e a gente já volta aqui com um papo importantíssimo para você que é trabalhador, viu? É que o STF está retomando o julgamento que pode rever a forma como é feita a correção monetária dos valores do FGTS. Esse assunto, nessa discussão que começou lá em 2014, está sendo retomado agora e a gente retoma esse assunto também aqui no nosso estúdio, recebendo aqui o advogado trabalhista Geraldo Carvalho. Bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso estúdio, Geraldo. É uma discussão que começou, digamos, há 10 anos praticamente, né? E está sendo retomada agora. O que fez esse assunto voltar aí? Bom dia, Porlane. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Como você disse, é uma ação que ela remonta a 10 anos atrás, que na verdade foi uma decisão que teve sobre o Supremo Tribunal Federal, dizendo que os precatórios não poderiam ser atualizados pela TR, que é a taxa referencial, porque a TR ela não corresponde à inflação. E aí, quando teve essa decisão do Supremo sobre o precatório, aí tirou o estalo no trabalhador, na advocacia, nos cidadãos brasileiros, de que se a TR não é índice justo para atualizar o precatório, também não é índice justo para atualizar o FGTS. Então, o FGTS estava sendo corrigido por um índice que não correspondia à inflação. E aí, por isso que essas ações foram ajuizadas. Só para deixar claro aqui, TR é a taxa referencial. Você pode explicar direitinho para quem nos assiste? Claro. Eu acho muito trabalhador tem os seus direitos, mas muitas vezes não sabe nem o que é o FGTS. Exatamente. O que é o FGTS? Todo mundo tem direito a ele? Como é que funciona? A massa dos trabalhadores no Brasil tem direito ao FGTS, né? O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo mês o empregador é obrigado a depositar 8% do salário do trabalhador numa conta vinculada ao trabalhador, entre empresa e trabalhador, uma espécie de conta conjunta que ninguém pode mexer, exceto se a pessoa for demitida sem uma justa causa ou se aposentar, nas hipóteses de que são inevitáveis para o trabalhador, e aí ele, para não ficar prejudicado, ele recebe o FGTS como um abono, certo? Na verdade, esse valor, quando tem a demissão, existe até aqueles 40%, né? Então, perceba que o montante do FGTS é muito importante. Todo trabalhador brasileiro que tem um vínculo empregatício com uma carteira de trabalho assinada tem direito a esses depósitos de FGTS e é um valor muito grande. Então, se é todo trabalhador, você pode ter noção da escala. Por causa disso, a Caixa Econômica pega esses valores que ficam depositados e que não pode sair a qualquer custo, não pode sair por qualquer motivo, só na hipótese de demissão, como ele disse, sem justa causa, ela opera com esse dinheiro financeiramente. Ela custeia financiamentos de imóvel, ela mexe na economia de uma maneira positiva, sim, mas ganha dinheiro, lucra com esse dinheiro, que fica depositado do trabalhador de maneira obrigatória. E aí o que é que ocorre? O trabalhador que tem aquele dinheiro depositado de maneira obrigatória na Caixa, não ter sequer o direito que esse valor que é para estar guardado seja atualizado de acordo com a inflação, ou seja, ele vai perdendo dinheiro com o tempo. Então, é essa lógica que passou a ser impugnada por essa ação que está para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O trabalhador tem o direito de que, se ele está guardando dinheiro de maneira obrigada, que pelo menos esse dinheiro renda de acordo com o rendimento razoável, que é a inflação, e que no caso concreto, a TR, que é a taxa referencial, é de 0,32 e não mexe há muitos anos, desde 99 que a TR não é mexida. Então, assim, um índice que está paralisado desde 1999, o que se está defendendo nessa ação é que ele seja atualizado pelo menos de acordo com o índice da poupança, já que o trabalhador é obrigado a fazer uma poupança com o FGTS. Então, que pelo menos o índice da poupança seja respeitado. É o que está sendo discutido nessa ação e é, inclusive, o voto que está até hoje colocado pelo ministro relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Quem ganha e quem perde com essa decisão? Bem, eu acredito que ganha absolutamente toda a sociedade brasileira.
Qualquer injustiça que está sendo feita contra alguém, ela precisa ser desfeita e todos nós acabamos ganhando. Mas não apenas pela justiça que vai ser feita a todo trabalhador, mas mais do que isso, é dinheiro injetado na economia nacional, é dinheiro distribuído pelo comércio local, pelos prestadores de serviço, pela indústria. Então, assim, acaba todo mundo ganhando. Agora, existe um argumento fiscalista do governo de que isso dará um prejuízo à Caixa Econômica. Primeiro, não é um prejuízo à medida que ela tem operado ganhando muito mais dinheiro do que uma atualização de poupança. A Caixa não ganha nos empréstimos que faz com o dinheiro do FGTS e o rendimento da poupança ganha muito mais. Basta que nós todos observemos quanto se paga no financiamento imobiliário ou de qualquer natureza para os bancos, sejam eles públicos ou privados. E aí, esse argumento de que haverá um prejuízo pelo montante, pela quantidade de trabalhador, ele pode ter lógica, mas é injusto. Então, a Caixa tem mais do que todo mundo a condição de arcar financeiramente para isso. O que está sendo discutido por causa disso é a amplitude do pagamento do retroativo. E aí, o voto do ministro Barroso, eu preciso fazer uma crítica jurídica nesse ponto, é de que esse retroativo seria pago de acordo com o regramento criado pela Câmara dos Deputados, pelo Legislativo. Isso é um absurdo, até porque esses passivos foram constituídos pela Caixa de acordo com a legislação atual. É inconstitucional um dinheiro guardado não corrigido de acordo com a maneira correta. Isso é um confisco, né? Se eu deposito... Se eu tenho R$5.000 depositados no FGTS, esse valor passa o ano, não é atualizado de acordo com a inflação, eu estou perdendo dinheiro e alguém está ganhando com isso. É a Caixa Econômica e ela precisa reparar. Eu espero que esse seja o entendimento ao final do Supremo Tribunal Federal, porque é uma medida de justiça para todo trabalhador de Maceió, de Alagoas, do Brasil, né? Isso não vai pesar na vida do empregador, né? Muita gente acaba fazendo confusão, acha que o valor que vai ser depositado pela empresa é um valor maior, não tem nada a ver, essa situação não tem nada a ver, né, Geraldo? Exatamente, Porlane, não haverá prejuízo absolutamente nenhum para o empregador. Se é um empregador do comércio, ele vai ganhar com isso, porque não só os trabalhadores dele, como todos os trabalhadores que acabam consumindo naquele comércio, terá mais direito disponível, mais dinheiro disponível para investir, de um modo geral. Então, a sociedade brasileira vai ganhar. As operações negociais serão estimuladas. É muita grana que vai entrar no mercado brasileiro, entendeu? E por uma medida de justiça, se está fazendo coisa boa por todos os lados. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal tenha essa percepção de fazer justiça social na ponta de suas canetas, né? Que os ministros tenham essa visão. Eu acho até, Porlane, eu queria fazer um apontamento jurídico, político da situação, que é importante, é que, reparem, antes, a legislação ordinária do FGTS, a prescrição era de 30 anos, prescrição que a gente chamava de trintenária. Em 2014 também foi iniciado um julgamento de modulação da prescrição do FGTS, deixando de ser de 30 anos e passando de ser de 5 anos. Hoje, o trabalhador que antes podia, quando fosse entrar com a ação, cobrar os 30 últimos anos de FGTS não depositados, hoje só pode cobrar de 5. E aí, esse tempo que o Supremo, de 14 para cá, ficou sem julgar, ele passou isso. E agora, só podemos, exceto as ações que foram ajuizadas antes, só podemos cobrar as atualizações de 5 anos para cá. Então, eu acho que o Supremo já fez um balanceamento desses efeitos econômicos mais do que o suficiente. Já tem prejuízo para muito trabalhador. Então, que pelo menos esses últimos 5 anos sejam corrigidos de acordo com o que é justo, de acordo com o que é constitucional e com o que é melhor, de acordo com o raciocínio que eu lhe apresentei, para toda a sociedade, para o conjunto da sociedade brasileira. Com certeza. A gente tem aí um número, inclusive, muito grande de processos a serem julgados com base nessa nova correção, né? São mais de 700 mil processos que devem ser julgados? Esses processos estão todos suspensos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque eram muitas ações ajuizadas em todas as justiças federais do Brasil, né? Todas as varas das justiças federais do Brasil, já que a Caixa Econômica é um órgão federal e a Justiça Federal quem julga, e eles estavam cada um sendo julgado de uma forma. Um juiz aqui na vara da capital, na 9ª vara dava uma decisão, o da 14ª dava outra, de Arapiraca
assim, ficavam entendimentos diversos no Brasil todo, e aí o Supremo Tribunal Federal disse assim: vamos suspender, agora o Supremo vai julgar de acordo, e o que ficar julgado pelo Supremo vai ser válido para todas as ações nesse sentido. O problema é que está passando do tempo e isso daí precisa ser feito quanto antes para que a gente estanque essa injustiça. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Volte sempre. Eu que lhe agradeço, minha amiga. Estarei sempre aberto ao convite. A gente vai agora para um rápido intervalo, rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta trazendo ainda mais informações.